O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho, essas palavras de nosso Senhor, tão conhecida a nós, se nós não tivermos cuidado, elas cairão em desuso, não, foi a palavra, elas cairão numa normalidade doentia, isto é, nós iremos nos acostumar de tal maneira com elas, que teremos a falsa impressão de que nós estamos em adequação a elas, de que está tudo ok, de que existe uma harmonia entre isso que Jesus diz para todos aqueles que o aceitam e nós que dizemos aceitá-lo. Isto é, nós não nos questionamos quando as ouvimos, e é importante, meus santos, que nós ouçamos esta palavra e nos perguntemos: eu estou vivendo de verdade esta palavra? Eu estou em consonância com ela? Olha aqui, Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz que quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. E depois ele faz esse questionamento, essa afirmação que nos questiona: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Nós precisamos meditar esta palavra e pedir a Deus que nos conceda a força interior, a fé que ilumina a nossa inteligência, que faz arder a nossa vontade, que nos dá uma vontade ardente, de modo que nós queiramos abraçar a cruz, que nós queiramos renunciar a nós mesmos, porque nós sabemos que por Ele vale a pena tudo renunciar, que tudo comparado a Ele é esterco, como nos diz São Paulo. Quer dizer que comparado a Cristo, nada tem valor. As riquezas do mundo, a beleza do mundo, a glória do mundo, comparadas essas riquezas, essas belezas, essas glórias, comparadas a Cristo, elas são esterco, elas fedem, elas são desprezíveis, elas não são nada. Se elas nos afastam de Cristo, elas são desprezíveis, elas são, não há palavra talvez mais adequada do que esta mesma que São Paulo utiliza, elas são esterco. E nós estamos hoje, meus irmãos, celebrando alguém que viu, que compreendeu e que viveu esta riqueza, esta verdade. Santa Clara de Assis. Santa Clara, uma moça de os seus pais, Favorino
e hortolana eram ricos, tinham muitos bens, e ela era piedosa, cristã, católica, e cresceu nesse ambiente de riqueza. Ela era uma jovem piedosa, né? Diz que aos 16 anos, ela já era uma moça bela, né? Alta, bela, loira, piedosa, silenciosa e rica. Misericórdia, quer melhor? Né? Um ótimo partido. E os pais queriam casá-la. Ora, bela, alta, loira, piedosa e rica, não faltaram partidos para com ela se casar, mas ela tinha se consagrado a Cristo. Ela já conhecia São Francisco de Assis, ela já era piedosa, ela já era católica, mas o contato com aquele convertido de Assis, que por amor a Cristo desprezou tudo e quis ser pobre entre os pobres, por amor a Cristo, isso fez com que uma chama de maior piedade se abrasasse ainda mais no seu coração, e ela queria algo semelhante para ele. O seu corpo seria um templo de Deus, e Cristo seria o seu único esposo. Ela jamais seria de um outro homem. Ela tinha compreendido que Cristo é uma riqueza infinitamente maior. Meus santos, quando eu digo isso, eu não estou querendo que todas as mulheres se consagrem a Cristo e todos os homens, todos os jovens sejam religiosos, sejam sacerdotes, mas eu estou querendo, para mim e para todos vocês, que nós também descobramos Cristo desta maneira, de modo que cada um no seu estado de vida, noivo, namorando, casado, religioso, religiosa, sacerdote, todos nós descobramos que Cristo é a nossa maior riqueza e que Ele seja o nosso maior amor. Você casada, mas o seu marido é o segundo na sua vida, primeiro está Cristo. Você casado, a sua esposa é a segunda na sua vida, primeiro está Cristo. E não tenhamos dúvidas de que quando isso acontece, o casamento tem tudo para dar certo, né? Então quer dizer, em primeiro lugar está Cristo, porque você viu que tudo que se contrapõe a Cristo vira esterco, é algo desprezível, que não merece sequer ser comparado. Se tudo me conduz a Cristo, tudo isso é bom, mas se tudo se contrapõe a Cristo, tudo isso é esterco, é desprezível, não é nada, é indigno de nós. Pois bem, então Santa Clara, essa moça que tinha tudo para ter tudo que de melhor o mundo pode oferecer, ela já havia se consagrado a Cristo, e a sua mãe, insistindo para que ela aceitasse o pretendente, um ótimo pretendente, dentre os muitos que a queriam como esposa, os pais puderam escolher o melhor, já que ela era melhor, ela era a bela Flor de Assis, só que ela tinha escolhido já um outro, e ali decidida e determinada a não aceitar nenhum outro pretendente. Os pais insistiam e ela ainda relutando, e isso durou um período de uns 2 anos. No domingo de Ramos, ela tinha agora 18 anos, no domingo de Ramos, ela então foge, aconselhada por São Francisco, que ela deveria fugir, já que os pais não aceitavam, os pais já estavam guardando as portas da propriedade, porque sabiam, percebiam
que ela estava decidida a se entregar a Cristo. No domingo de Ramos, então, ela encontrou a oportunidade, se dirigiu para a igreja de Santa Maria, quer dizer, onde hoje está a igreja de Santa Maria dos Anjos, se dirigiu para lá, onde os irmãos franciscanos estavam rezando. Ela foi para lá, ali ela teve os seus cabelos cortados, né, rente ao couro cabeludo, isto é, ela raspou a cabeça e pronunciou os seus votos. Aquela moça que tinha tudo o que o mundo diz que é o melhor. Que entendamos, o que eu quero que nós precisamos nos admirar, é porque ela tem tudo o que o mundo deseja. Ela tinha beleza, ela tinha riqueza, ela tinha jovialidade, ela tinha a glória e a fama mundanas aos seus pés. Mundanas, aqui eu digo, a glória e a fama que o mundo pode dar. Ela tinha à sua disposição, mas ela escolheu o trabalho, a oração, a pobreza e a alegria de Cristo em tudo isso. Meus irmãos, ou ela era uma louca, ou ela viu algo que nós precisamos ver. Ou ela era uma desequilibrada, que não há meio termo, ou existe uma riqueza que não só ela, né? Porque se fosse um evento particular, individual, restrito e isolado a Santa Clara, ok, mas este mesmo fenômeno, com particularidades diferentes, mas a mesma força motriz, nós vemos em todos os santos, que tudo renunciaram, até a própria vida, por causa de Cristo. Nós ouvimos ontem São Lourenço. Nós iremos ver isso na vida de todos os consagrados e todos aqueles que se apaixonaram, aqueles que não foram medíocres quando abraçaram Cristo e a sua fé. O problema do mundo atual, dos cristãos atuais, dos católicos atuais, é que querem viver a fé de uma maneira superficial, medíocre, rasteira, querem ter um verniz de catolicismo, um verniz de fé, não querem arcar com as consequências, ou como nós diríamos hoje em dia, não querem vestir a camisa, não querem se revestir de Cristo de verdade. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, disse aquele que afirmou que comparado a Cristo, tudo é esterco. E aí é claro, quando por causa de Cristo, nós precisamos abraçar a cruz concretas, cruz particulares, isto é, você precisa, por amor a Cristo, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido, você precisa, por amor a Cristo, ser generoso nos seus filhos, na sua vida matrimonial, você precisa, por amor a Cristo, de verdade, renunciar à sua vida para viver a sua vocação religiosa e sacerdotal. Você precisa, por amor a Cristo, de verdade, lutar contra o pecado para ser um jovem cristão, católico no mundo atual, porque os mundanos vivem a sua mundanidade com grandeza, mas os católicos vivem a sua catolicidade com pequenez no mundo atual. Porque quando nós vemos alguém que ama o mundo, ele ama o mundo com grandeza, entendamos aqui a palavra grandeza, né? Ele mergulha de cabeça naquilo que o mundo propõe e oferece. Mas existem muitos católicos que mal molham a ponta do dedo na grande piscina da fé. Isto é, ele não mergulha, ele não se submerge, mas ele só molha um pouco a pontinha do solado delicado do seu pezinho. Isto é, não quer se comprometer na sua vida de fé.
Quer dizer, falta valentia, falta virilidade, falta uma determinada determinação, como diria a nossa viril Teresa d'Ávila. Falta essa determinada determinação. Não, eu quero ser de Cristo e eu vou arcar com as consequências da minha fé, porque eu creio que vale a pena, porque eu creio que perder tudo por causa de Cristo, eu ganharei infinitamente mais. Mas se eu quiser salvar a minha vida, eu vou perdê-la. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, cotidianamente, pedir a Deus que Ele nos conceda esta parresia, esta coragem, essa determinação, essa valentia, esta magnanimidade, este coração grande que ama a Cristo, que vive a sua fé com grandeza e não com mediocridade, de uma maneira rasteira que não motiva ninguém, nem a nós, nem a outro. Isto é, a nossa fé não é combustível para nós e não é exemplo para ninguém. Ninguém se motiva com a vida xoxa, medíocre, apagada, aguada, diluída, com que muitos vivem a sua fé. Não precisa ser uma vida marcante, de um sabor marcante, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus, de um sabor de sangue. Não resististes até o sangue. Ou como vai dizer São Paulo, nós precisamos ter o bom odor de Cristo, o perfume de Cristo que se expande. Como vai dizer o próprio Senhor no Evangelho de Mateus, que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Então isso Santa Clara tinha para dar e vender. Por quê? Porque ela foi generosa e Deus não se deixa vencer em generosidade e lhe concedeu ainda mais amor com que a Deus ela pudesse amar. Então ela foge, ela raspa a cabeça, ela se consagra a Deus. Quando seu pai soube que isso ela fez, foi com alguns dos seus familiares lá trazê-la de volta à força, e diz então que ela lutou pela sua vocação. Isto é, ela se desvencilhou das mãos do pai, que a seguravam para trazê-la à força. Ela corre para junto do altar, ela tira, porque ela estava agora já num mosteiro beneditino de São Paulo em Assis. Ela tira o seu véu, mostra a sua cabeça raspada, sinal da sua consagração a Deus. Vocês podem imaginar o espanto do pai ver a sua filha tão bela, com aqueles belos cabelos, agora com a cabeça raspada e dizendo: eu não tenho um outro esposo a não ser Jesus Cristo, e o meu corpo será templo de Deus. Decidida. O pai percebeu que não adiantava lutar, voltou para casa. Só que, lembra, quando uma vida é determinada, né, ela contagia. A sua irmã, de 14 anos, que já tinha sido dada em casamento, quis o mesmo para si. Inês, 16 dias depois, pica a mula, foge também. Ah, não, virou moda, pensou o pai. Agora virou moda. Eu trago essa por bem ou por mal. E foi então, agora foi o tio, porque ele ia usar violência mesmo. Então o pai não se sentiu capacitado a isso. Foi o tio Monaldo com os capangas. Lá chegando ao mosteiro, acho que a cena era tão, digamos, forte, que as freiras temeram e tremeram diante daqueles capangas, e pegaram a menina e disse: vai minha filha, entendeu? É melhor você voltar com os seus parentes. Mas Inês estava disposta a lutar pela sua fé. Percebe aqui, meus irmãos,
esse estar disposto a pagar o preço. Ela não era xoxinha, ela rezava o Salmo 144, bendito o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Salmo 133 ou 143 ou 144, de acordo com a sua tradução. É forte. Ela estava disposta a brigar, e ela brigou, e diz que ela brigou com tanta valentia que os capangas começaram a tirar-lhe sangue, de pancadas que lhe davam, porque ela se contorcia, se retorcia, e não estava disposta a sair do convento. O reino dos céus, vai dizer nosso Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus é dos violentos. Isto é, se para esse mundo, se neste mundo os medíocres não alcançam nada, queira você, de uma maneira lânguida, frouxa, sem pagar o preço, queira você ser um bom profissional, você não vai conseguir. Você precisa ter sangue no olho e determinado. Ora, se isto é válido para as coisas do mundo, é infinitamente mais válido para as coisas de Deus. O problema é que nós queremos ser santos de uma maneira frouxa, sem derramar sangue, sem carregar a cruz, sem renunciar a si mesmo. Aí não dá, né, meus santos? O reino dos céus é dos violentos, é daqueles que estão dispostos a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É daqueles que estão dispostos a, sendo um grão de trigo que cai na terra e morre. É daquele que está disposto a perder a própria vida para alcançar a verdadeira vida. E se você olha para você e vê que você é um poço de fraqueza e covardia, que você é um poço de mediocridade, que você é aguado que nem chá de chuchu, então você precisa dobrar os seus joelhos e pedir a Deus a força do alto. Porque não pensem vocês que essa menina de 14 anos, que essa valentia com que ela lutou pela sua vocação, que essa valentia veio da sua própria natureza, mas essa valentia era uma força de Deus, aquela força que Deus deu a Davi, aquele menino que venceu Golias e que matou o leão, aquela valentia com que fez com que aquela menininha de Lisieux, tão frágilzinha, passasse pelas provações, né, da sua doença no Carmelo com tanta grandeza de alma. A valentia com que São José Luiz Sanches del Rio, aquele menino que grita Cristo Rei, e que torturado vai dizer, nunca foi tão fácil ganhar o reino dos céus. A valentia de todos os mártires e todos os santos é para nós, meus santos, não é apenas para que nós vejamos e contemplemos de fora, mas para que nós vejamos, contemplemos e suplicando a mesma graça imitemos. Então pedir a Deus que a nós nos seja dada esta mesma coragem para que nós vivamos esta fé. Pois bem, então ela lutou, ela se cortou, ela se arranhou, e quando os capangas estavam cansados de lutar com a menina de 14 anos, disseram, ou nós vamos matá-la e levar o corpo, ou vamos deixá-la aí. E eles voltam, e o pai desiste. São Francisco acha por bem levá-las para um outro mosteiro. Depois deste mosteiro, elas vão para a igreja de São Damião, onde São Francisco estava reconstruindo, e ali elas começam a vida, a comunidade feminina propriamente dita. Diz que já de início Santa Clara tinha 16 moças, dentre elas ela tinha 3 fidalgas, isto é, ela tinha várias moças que tinham posses, tinham moças simples, tinham moças que tinham posses,
E tinham fidalgas, entende? Clara não era uma fidalga, ela era rica, mas ela não era nobre, pois até princesas queriam entregar tudo, perder tudo por causa de Cristo. Repito, meus santos, e com isso termino: ou elas eram loucas, princesas, ou elas eram loucas desequilibradas, que abandonaram tudo para viver de cabeça raspada na pobreza, com um hábito tosco, rude, grosso, mal vestidas quando fazia frio, né? Inverno, outono e primavera, sempre é frio naquela região. No verão não, mas inverno, primavera e outono sempre frio. Viver com aquele hábito frio, na pobreza, mas porque elas tinham encontrado um chamado de Deus que as configurava a Cristo pobre. Isto é, ou elas encontraram uma riqueza pela qual valia a pena tudo perder, ou elas eram loucas. Meus irmãos, o catolicismo ou é uma expressão, ou é uma religião que prega a loucura e a desumanidade, ou essa palavra de nosso Senhor é uma palavra louca e enlouquecedora, ou ela esconde uma grande riqueza que nós precisamos descobrir. Que nós hoje então, meus santos, no dia de Santa Clara, peçamos a Deus por intercessão desta tão grande santa, que ela interceda por nós, para que nós também, na nossa vida particular, descubramos aquilo que ela descobriu e que transformou a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.